Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração dos filhos de Deus mais uma porção da bendita palavra do Senhor e trazer a bênção que cada um necessita, orar juntos, não é? Meditarmos juntos sobre a palavra. Enfim, é um culto que estaremos prestando ao Senhor agora, juntamente com todos os que estão em conexão neste momento. Então, para isso, nós vamos ter uma palavra de oração para início. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos achamos em Tua santa presença nesta hora, agradecidos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, da bênção, da saúde, da paz e de podermos estar reunidos ao redor da santa palavra do Senhor. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, pedimos a bênção em favor de todos os Teus filhos e que o Senhor nos dê a inspiração para mais esse trabalho e que o Senhor seja glorificado, então, através do Teu povo, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, amados irmãos.
nós estamos com a Bíblia aberta no capítulo 12 do Evangelho de São João. E nós começaremos a ler a partir do versículo 20. São João 12, versículo 20, não é? E enquanto os irmãos localizam a Escritura, nós queremos lembrar que esta programação é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, às 19h30, né? E aos domingos, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos, não é? Em nossas reuniões. Em Campinas, o nosso culto está sendo realizado no Tabernáculo Shalom, ali no Parque Residencial Shalom. E todas as quintas-feiras, no horário das 19h30, começa o culto. E também no horário das 8h30 da manhã, todos os domingos. Vocês todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, são nossos convidados para estarem conosco e participarmos juntos das bênçãos do Senhor. E também não esqueça de clicar no gostei ali para impulsionar o vídeo, não é? E inscrever-se no canal, é tudo gratuito, você não precisa pagar para isso, não é? Um segundinho você faz isso. E também ative as notificações, todas as notificações, para você receber o vídeo quando ele é publicado. Dito isto agora, então, nós vamos aqui para a leitura da Sagrada Palavra do Senhor, conforme anunciamos, São João capítulo 12, começando no versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amém. Até aqui, então, versículo 20 ao 25, não é? Evangelho de João, capítulo 12. Agora nós vamos aqui para darmos continuidade à mensagem que nós estamos estudando, que é o arrebatamento. E nós vamos estudando aqui, vamos discorrendo, vamos lendo, na medida do possível. Então nós fazemos uma pausa para fazermos algum breve comentário sobre aquilo que estamos lendo, não é? Vamos então aqui agora a partir do parágrafo 43. Aquele grão de trigo teve que cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve de cair para se levantar novamente. Assim é a igreja do Pentecostes. Então aqui nós já faremos uma pausa, porque o grão de trigo que ele havia dito ali na escritura lida, ele estava falando de si próprio, não é? Que os gregos vieram ter com Jesus porque certamente eles tinham alguma ideia, alguma coisa a respeito dele. Quem sabe, não é? Um homem que multiplica pães, um homem que cura os enfermos. Então isso seria muito apropriado para ser um governador, para ser um rei, alguma coisa assim, não é? Então eles queriam ver a Jesus para saber de certas coisas que talvez eles tivessem em suas mentes, não é? Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu isso. Ele disse: se o grão de trigo
caindo na terra não morrer, ou então se ele não cair na terra, ele vai ficar só ele toda a vida. Mas se ele cair na terra e morrer, ele vai brotar e vai produzir muitos outros grãos de trigo. Isso no natural, nós podemos ver isso em qualquer planta, não é? Então ele estava dizendo, agora o profeta está dizendo aqui, isso aconteceu com ele, mas também aconteceria com a igreja. A igreja também seria o grão de trigo que cairia sobre a terra, para que então pudesse gerar, brotar muitos outros grãos, muitas outras sementes da mesma espécie, não é? Então prossigamos agora. Teve de cair, ela teve de entrar na terra, naquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar, porém começou a brotar em Martinho Lutero. Veio adiante através de Wesley, adiante até ao Pentecostes, agora chegando para sair para o grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos, isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional. Nós vamos dar uma outra pausa aqui, porque é um estudo que nós estamos fazendo, não é? Sobre a mensagem, estamos discorrendo, não é? Sobre a mensagem. Então, aí ele está mostrando aqui que o grão de trigo cai na terra, fica na escuridão debaixo da terra. Isso era representado pelas eras negras, em que a igreja era maltratada, os crentes eram jogados para os leões e para as vacas bravas, né? E assim por diante. Então foi uma era tenebrosa, uma era de escuridão para a igreja. Mas logo depois que ela caiu na terra, passou essa era da escuridão, então começou a brotar. Aí veio a reforma luterana, depois veio a reforma wesleyana, depois vieram os pentecostais, e já que nós estamos falando em uma planta, se você bota o grão de trigo na terra, quando ele passar aquela fase da escuridão, ele vai se desintegrar e aquele germe de vida que está dentro dele vai brotar. E brota duas folhinhas, depois vai crescendo, tem um talo. Então é isso que ele está mostrando aqui. Esse foi o curso da igreja através das eras. Foi crescendo, mas ainda, quando Lutero veio com a reforma, ainda não era o grão de trigo. Era apenas as folhas. Quando João Wesley saiu com a sua mensagem, né, ainda não era também o grão de trigo que havia caído na terra e havia ficado na escuridão, mas era o talo. Quando vieram os pentecostais, veio o movimento pentecostal, em 1900, né? Então ainda não era o grão que foi sepultado lá nas eras negras, mas já se parecia mais com o grão do que a folha e do que o talo, porque lá em cima já tem a espiga empalhada, envolta, né, na palha, e ali então parece que já era o grão, mas ainda não era. Era a flor e depois vem a base, mas ainda não é o grão que foi sepultado lá, caiu na terra. Agora, depois esse grão vai amadurecer. O sol, né, a chuva, a atmosfera, né, vai se encarregar de granar aquele grão, amadurecer aquele grão. E o sol
é o sol da justiça, é o sol da palavra, é o sol da doutrina bíblica da palavra de Deus, né? Então, é isso, é muito importante nós fazermos esse paralelo. Agora, quando o trigo estiver pronto para ser colhido, que ele estiver amadurecido, o que aconteceria com o talo e com as folhas, que é a palha, não é? Então ele está dizendo aqui, ó, eis que eles deixaram para trás, eles são talos, isso é tudo, há de ser queimado, o sistema denominacional. Agora, eu penso que estou falando para pessoas espirituais, que a pessoa que é natural não entende as coisas do Espírito. São Paulo disse isso, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele capta, a mulher, né, espiritual, capta rapidamente aquilo que está sendo dito em metáfora, em parábola e assim por diante, não é? Então, esse sistema que esteve durante as reformas todas até nós, é o sistema que trouxe o trigo de volta. É o talo, é a folha, são as flores e assim por diante. Mas depois que o trigo grana e amadurece, para que serve mais o talo e a folha e tudo, não é? Serve para esterco, ou então para ser queimado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, esses sistemas denominacionais organizados trouxeram o trigo. Mas agora que o trigo já está granando, o granado, então o sistema agora será queimado. E a Bíblia diz isto, não é? Mas vamos aqui mais. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isso formará a noiva. Então é bom lembrar também que em cada era, porque você pode até ficar confuso um pouco, né? Eu disse que tem que ser espiritual para entender o que é dito espiritualmente. Você diria, mas então na era de Lutero não teve nenhum membro da noiva? Sim, Senhor, teve, né? Mas naquele tempo, note um detalhe, a vida estava na folha, não é? Você captou? A vida estava no talo. Então a vida estava naqueles que eram os eleitos daquela era, os membros da noiva daquele dia. Agora depois que secou, então a vida não está mais lá, a vida foi para frente, não é? Agora, nós verificamos lá na Inglaterra que eles apresentaram a crucificação não faz muito. Um bando daquelas pessoas, aqueles longos garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem, tal escória. Agora você diz, isso é em Londres, Inglaterra. Observe o que estava no jornal semana passada. Então, como ele está pregando isto aqui, pregando isto aqui, lá nos Estados Unidos, então ele disse, por hipótese, né, hipoteticamente ele disse, que as pessoas diriam, mas isso foi lá na Inglaterra. Aí ele disse, espera um pouco aí, vamos ver o que o jornal da semana passada disse, não é? Aqui para nós, nos Estados Unidos, que ele está dizendo aqui, não é? Semana passada, aqui nas Américas, certo grande doutor em divindade de uma refinada escola disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo que ele tinha bebido essa mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, onde é mencionada e uma
digo aqui, é uma erva como a maconha ou algo assim. É encontrada lá nos Orientes e se você a beber, ela faz você dormir. Talvez e fica como se estivesse morto, colapso, tudo por 2 ou 3 dias de cada vez. Então eu gosto de observar as coisas, as informações, as mensagens que o profeta de Deus traz para nós. Então, esse tipo de planta chamado mandrágora, que tem lá no Oriente, ele diz que é parecido com uma planta que nós temos por aqui, não é? Nas Américas, aqui no Brasil, que é a maconha. É meio parecido, só que talvez eu penso que possa ser mais forte, né? Então, se a pessoa bebe um chá daquela planta, ele pode dormir até 2 ou 3 dias e parece estar morto. Então, esse grande homem aqui, deixa eu ver se ele falou que é pregador. Vamos voltar um pouquinho aqui, né? Espera, voltando mais um pouquinho. Aquilo, porque é bom a gente voltar e refletir. Nós não estamos lendo a mensagem como se lê um jornal. Nós estamos discorrendo, estudando ela, né? Então aqui está, ó. Observe o que estava no jornal semana passada aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindade. Eu queria me certificar disso aqui, né? Certo grande doutor em divindade, certo teólogo, certo homem que fala em Deus, que estuda Deus. O teólogo é a teologia sobre Deus, não é? É o estudo sobre Deus. Então esse doutor em divindade, em uma refinada escola, disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo que ele tinha bebido essa mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, onde é mencionada. É uma erva como a maconha ou algo assim. É encontrada lá nos Orientes. E se você a beber, ela faz você dormir talvez e fica como se estivesse morto, colapso, tudo por 2 ou 3 dias de cada vez. Agora continuemos do 46 em diante, né? Ele disse, quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. E quando o fizeram, eles lhe deram aquilo e ele teve um colapso como se estivesse morto. Eles o puseram no sepulcro e o deitaram ali. Depois de 2 ou 3 dias, certamente voltando, então, ele foi reanimado, estava bem, disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encenar uma religião. Olha que coisa terrível, não é? Esse doutor, esse teólogo disse que a morte do Senhor Jesus Cristo não foi real. Ele tomou a mandrágora, ele ficou desmaiado ali, como ele te disse aqui, e aí colocaram ele no sepulcro, e ele disse, possivelmente ele tomou aquela mandrágora na hora que ele bebeu o vinagre ali, né, na cruz. Então, passados 2 ou 3 dias, eles o reanimaram e ele foi embora para a Índia e morreu lá, talvez de velhice, né, alguma coisa assim. Veja só que coisa terrível é a incredulidade da palavra de Deus, ou na palavra de Deus, não é? Então, ele fez tudo isso para encenar uma religião. Em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas? Veja, é simplesmente este dia em que estamos vivendo, zombadores,
Veja, o dia para cumprir a profecia. Deus designou a sua palavra a cada era, e cada era, uma dessas eras tem de manifestar isso. E ele também pré-ordenou homens para essa era para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isso. Cada era ele designou o seu homem pré-ordenado, como a Bíblia disse. Nada. Se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Assim ele soube, não há nada fora de ordem, somos nós só que pensamos que tudo está batendo, né? Ponto final. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo. Então nós teremos um entendimento. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui. Analisando, lendo, estudando e, mais que isso, crendo na palavra de Deus, não é? Parágrafo 49. Agora, pense somente, em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado, quando deram aquele vinagre e fel em sua boca, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou. Então, a primeira coisa que o ministro, esse doutor em divindade, teria que ter analisado seria isso, que quando deu vinagre para ele, ele não bebeu, ele recusou, não é? Está vendo? Apenas zombadores se levantando. Outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Outro ponto para se analisar, né? Para aquele doutor analisar. Mas é que quando a pessoa é incrédula, ela não crê em nada. Ele disse, não adianta querer salvar a pessoa, porque isso é pela fé e a pessoa não é predestinada para ter fé, né? Então, como que ele se enquadrou em todas as profecias do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento? Como isso poderia ter acontecido? Isso não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos encenaram ele ser assim, por que cada um deles morreu em martírio? Essa foi a maior prova, não é, de todas as três que ele mencionou aqui. Primeiro, ele não bebeu vinagre, né? E segundo, a vida dele se enquadrou perfeitamente nas profecias do Velho Testamento, que o Cristo haveria de ser. Agora, o terceiro ponto, que é o mais convincente, o mais claro possível, se foi uma encenação, e aqueles discípulos sabiam daquilo que era uma encenação, por que que eles deram suas vidas por amor daquilo que eles criam? Não é? Então eles não teriam morrido também por causa da fé, não é? Então isso aqui é muito importante. E até mesmo o apóstolo Pedro disse, virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz, eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue, eles creram nele e o amaram,
e deram suas vidas por ele, se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Foi o que nós dissemos há poucos instantes atrás, não é? O homem espiritual entende bem todas as coisas, discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Mas o que não é espiritual não entende nada. O homem natural não entende as coisas do espírito, não é? Aqui esteve um grande homem aqui, não faz muito, certo grande rabino que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse: não era realmente água. As águas nunca se dividiram. Disse: o que foi é que no outro extremo do Mar Morto havia um montão de juncos. E ele passou através dos juncos de água, os juncos da água. Nenhuma água ali, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisso, eles o aceitam. Então, quer dizer, esse rabino disse que quando Moisés atravessou o mar, que abriu o mar, a Bíblia diz que ele abriu o Mar Vermelho, que Deus mandou um vento oriental e soprou e o mar se dividiu em duas partes, não é? E eles passaram. Mas esse rabino diz: não foi isso. É que lá mais para frente era só tinha junco, aquelas canas, assim, que se entrelaçam na água. Eu já tive essa experiência, não é? No Rio Tietê, muitos não conhecem o Rio Tietê, porque depois eles fizeram uma barragem numa cidade chamada Bariri, então represou a água desde Bariri até Barra Bonita, são duas cidades do estado de São Paulo, né, que são banhadas pelo Rio Tietê. Mas quando o Rio Tietê já estava represado, então não havia correnteza, né? Ali. A água corre mais por baixo, não é? Então, aqueles juncos, aquelas canas secas chamadas, né, que nós chamávamos de cana seca, elas vinham chegando e iam parando ali aonde era a ponte do trem antiga, e iam parando ali, e a própria força, porque ela tem as raízes mais embaixo, não é? Então a água puxa as raízes dela na direção da correnteza da água. E aí ela ia prensando na estrutura antiga da ponte, e depois a gente ia pescar, descia da ponte e andava por cima da cana seca ali, uns chama de junco, né? Mas enfim, aquela vegetação ali. E nós pescávamos ali tranquilamente, 2, 3, 4, 5 homens ali, e não afundava de jeito nenhum. Mas tinha água embaixo, né? Agora eles estão dizendo aqui que lá não tinha água. Mas eu não sei se o profeta vai... Vamos mais um pouquinho aqui no 51 para ver o que ele vai continuar dizendo. Aqui não faz muito tempo, não faz muito, quando esse primeiro astronauta subiu. Não, então eu vou parar, vou voltar aqui no começo do 51, porque eu quero rematar o assunto aqui do 50, do parágrafo 50, né? Então, agora vamos tirar uma conclusão, nós mesmos aqui, que estamos acompanhando esta programação, não é? E os judeus atravessaram, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, de uma ou de outra forma, eles atravessaram, não é? Admitindo então que aquele homem estivesse falando certo, falando a verdade, o que não estava. Mas então por que esses juncos não suportaram o peso dos egípcios e eles morreram afogados? Pronto. Quer dizer, então por que não suportou o peso dos israelitas, mas não suportou o peso dos egípcios? E os egípcios morreram afogados? Não é?
A história conta isso, a história não nega. Aqui não faz muito, agora sim, vamos para o 51. Aqui não faz não faz muito, quando esse primeiro astronauta subiu, ele voltou e ele não tinha visto nada de Deus. Ele foi lá para cima, na Lua, saiu da atmosfera da Terra e chegou lá, com certeza ele pensou, agora eu vou, com a ciência, com a ajuda da ciência, eu vou encontrar onde Deus está, eu vou ver Ele. Eu quero ver Ele com esses olhos naturais, né? Aí então, ele foi e disse que não tinha visto nada de Deus. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Eles pensavam que Deus vivia bem ali em cima, em algum lugar, a 150 milhas de altura. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria desse mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. Fracotes porque não conseguem mais crer no sobrenatural, não conseguem mais crer em Deus, não conseguem mais crer na palavra de Deus, só creem no que vem, não é? Então ele disse que é um bando de fracotes, a igreja se transformou nisso. A sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo. A Bíblia disse que sim. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com esta civilização, de modo algum. Não é nada disso de modo algum. Haverá uma civilização diferente desta civilização. E este mundo científico que temos, quanto mais científicos nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nova civilização não haverá morte. Amém. Glória a Deus. Na nova civilização que há de vir, não haverá morte. Mas você sabe quem que vai ser o governador do mundo? Vai ser o Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, na nova civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, nem dor. Está vendo? Não haverá nada ali. Assim, esta civilização terá de ser destruída porque é do diabo. Só mais um pouquinho aqui. Nós verificamos em Gênesis 4 que o povo de Caim começou a civilização construindo cidades e metrópoles e assim por diante. E instrumentos de música e se tornaram a ciência. E o povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir a invocar o nome do Senhor. Ah, isso é que é sutil. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja, e se você está aqui e pertence a esta igreja, eu não estou dizendo isso para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali quanto há em outras igrejas. Porém, eu estava lendo em Cervo Porto, semana passada, que uma certa igreja fez uma afirmação e nós vemos onde todos eles estão se reunindo agora no grande concílio ecumênico e assim por diante, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam, exatamente. Agora, nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia, ora, disse que a Bíblia não passava de um livro
uma história da igreja. E eles não a tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre tem sido a igreja. Então disseram que a Bíblia, ainda se diz até hoje, já ouvi alguém dizer isso, que a Bíblia é a história da igreja. Mas onde já se viu isto? Deus e sua palavra são um. E a Bíblia diz que a palavra de Deus está escrita eternamente no céu. Então, antes de existir mundo, antes de existir qualquer igreja, a palavra de Deus já existia. É certo que de um certo ponto para frente, porque foi se juntando os livros no Santo Cânon, né? Então foi juntando livros de profecias, Velho Testamento, depois Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e depois, então vem que tornou-se a história também da igreja, né? Mas antes da história da igreja, ela já existia. A palavra de Deus sempre existiu. Então eu tenho que me apressar um pouquinho aqui, né? Então, há 250 anos atrás, sempre tem sido a igreja, disse, foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Que mentira sutil é essa? Ora, nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos. O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos atrás, antes da vinda de Cristo. Apenas uma coisa sutil do diabo. E nós verificamos neste dia, quando essa grande zombaria e escárnio da Bíblia e tentando lançá-la fora, Deus tem de julgar a igreja por alguma coisa. Eu vou fechar esse pensamento aqui, né? Deus tem que julgar a igreja por alguma coisa. Então, vamos pensar qual seria o instrumento que Deus usaria para julgar a igreja. Então, vamos aqui meio rápido agora. Através de alguma coisa. Ele não pode ser justo, não podem descer esta rua e me prender e dizer que estou a 30 milhas por hora numa zona de 20 milhas. A não ser que haja algo ali para me dizer que só me é permitido andar a 20 milhas. Tem de estar ali. E Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos disso. Há um juízo se aproximando. Então eu preciso dar uma paradinha bem rápida aqui, né? Ele disse, se não tem uma placa de regulamentação de trânsito ali, que é proibido parar, então se você parar ali, você não poderá ser multado, porque não tinha nada, nenhum aviso ali, nenhuma placa de regulamentação ali. Então você não desobedeceu a nada, mas se tiver a placa lá e você parar, você estará passível de ser multado. Não é? Então é isso. Se não tivesse uma Bíblia, mas vamos aqui fechar o parágrafo, né? Se não der, a gente continua no próximo culto, né? O juízo se aproximando. Assim, se ele vai julgar pela igreja, ele cita o nome de uma igreja, qual delas seria, né? Se ele vai julgar por outra, né? Então, e a outra, né? A outra estaria perdida. Ele julgar pela uma outra, não é? Ele está citando nomes que eu estou omitindo os nomes por questão de ética, não é? A duidade está perdida. Está vendo? Pelo que ele julgará. Ele disse que julgaria por Cristo, e Cristo é a palavra. Está vendo? Cristo é a palavra. Assim é a palavra de Deus, com que Deus irá julgar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Está vendo? Assim ele julgará por sua palavra.
Amém. Agora nós paramos aqui no 56, né? Porque então é o seguinte, Deus não vai julgar o mundo através dessa igreja ou daquela outra, nem da minha, nem da sua. Ele vai julgar o mundo, vai julgar as pessoas, vai julgar a própria igreja através de sua palavra. Então nós vamos ficando por aqui agora, chegamos ao parágrafo 56, mensagem, o arrebatamento, e agora nós vamos orar, não é? Grande Deus e bondoso Pai que está no céu, humildemente, Senhor, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos através desse meio virtual que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem criado, para que todos nós possamos estar juntos, uns mais perto, outros mais longe, à distância, todos juntos, unidos pelo Espírito, ao redor da Tua Santa Palavra e aprendendo essas coisas, essas lições da Tua Santa Palavra, Senhor. E agora eu peço a cura divina em favor dos doentes, a bênção, a solução dos problemas, a vitória nos lares, nas famílias, e que o Senhor dirija nossos passos, nossas vidas. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos tudo isto e te agradecemos agora e para sempre. Amém. Amém. Ainda em tempo, irmãos, se você acabou de assistir o vídeo e você quiser fazer um pedido de oração para nós estarmos orando por você na igreja e também aqui, né, no culto virtual, então você pode aí no comentário aí embaixo, você deixa o seu pedido aí, o seu nome, seu pedido, né? E nós estaremos com muito prazer, com muito amor fraternal, orando por cada um que fizer seu pedido. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima programação. Amém, amém.